Como produtor, o Judd Apatow é conhecido por revelar vários nomes que são os mais importantes, ou que estão entre os mais importantes da comédia americana hoje em dia. Talvez, junto com o Saturday Night Live, imagina, que é uma franquia, que é um programa assim que já tem décadas, o Judd Apatow sozinho como produtor é responsável, talvez, né, por rivalizar com o Saturday Night Live como a pessoa ou a instituição, se dá pra gente falar assim, que mais revela nomes promissores e que vão ter muito sucesso na comédia, tanto em stand-up quanto no cinema, principalmente. Só pra vocês terem uma ideia, o Judd Apatow é responsável pela carreira de pessoas como Ben Stiller, Seth Rogen, Rashida Jones, James Franco, Leslie Mann, Kristen Wiig, Jason Segel. Dá pra citar vários aqui, né? Dá pra fazer Jonah Hill também, dá pra citar uma lista enorme aqui de atores e atrizes que hoje, né, como eu falei, são estrelas, astros da comédia americana que começaram a carreira com ele. Isso é algo muito legal, que só por isso já dá pra admirar muito o trabalho do Judd Apatow na comédia americana. Como cineasta, porque ele tem, né, também os seus filmes como roteirista, como diretor, ele já tem duas características principais. Uma delas é permitir que os atores improvisem muito, então ele permite uma criação das piadas, das estruturas dos personagens, arcos dos personagens, que os atores participem desse processo. Isso tem um lado bom, um lado ruim, obviamente, porque muitas vezes o que surge dessas interpretações que tem muita improvisação é bom e às vezes o que surge é ruim. E outra coisa, principalmente quando ele tá atrás das câmeras, que costuma acontecer, é que ele tem, e eu acho que tá relacionado com o fato de ele permitir muito improviso, uma dificuldade muito grande de cortar, deixar piadas, deixar situações, deixar cenas inteiras que poderiam ter ficado fora do filme, né, da versão final. Ele tem muita dificuldade de enxugar os filmes dele e os filmes acabam sendo muito longos e, de novo, o problema não é ser longo, o problema é ter inconsistências narrativas que surgem do fato de ele não conseguir enxugar esses filmes. E o que eu posso dizer é que todas essas características estão presentes em A Bolha, que é o novo filme do Apatow, né, como diretor também, que tá na Netflix, mas nem sempre essa fórmula funciona e a prova de que eu estou falando a verdade é esse filme. O filme é um daqueles projetos da quarentena, né, da pandemia lá no começo, em 2020, quando tinha todo aquele pânico e toda aquela coisa, né, de todo mundo tava realmente nessa, de lavar as coisas, de não poder abraçar, de usar máscara, de se isolar, de entrar em quarentena, tudo isso que as pessoas deveriam ter feito por mais tempo e que só fizeram por alguns meses no começo de 2020. E o filme fala sobre uma equipe de produção, né, de um filme, um set de filmagem que vai se isolar numa casa muito grande, né, num casarão, e todos os atores, toda a equipe técnica, claro, né, fazem teste de Covid e eles acabam se isolando lá juntos para realizar um filme que é uma sequência, né, é o 6º filme de uma franquia de ação barra fantasia barra ficção científica, que tem dinossauros e que tem, né, várias coisas assim mais fantásticas, e inclusive é um daqueles filmes B que acabam indo direto, né, para as plataformas de streaming. Antigamente a gente chamaria de filme feito para TV, ou então dá até pra gente achar que é um mockbuster gravado, filmado, na verdade, naquele casarão durante o tempo de isolamento social dessas pessoas juntas. Elas têm que se testar o tempo todo, e o que o filme tá tentando fazer é fazer humor com as situações do set de filmagem. Então eles estão gravando com muita tela verde, e isso gera, né, como a gente já sabe, pela sketch famosa do Gregório do Vivier no Porta dos Fundos, oportunidade pra humor com a questão do green screen, mas também o filme tá tentando fazer humor com a pandemia. Esse filme conta com um elenco muito interessante. Tem o Keegan-Michael Key, que é um comediante muito bom, a Karen Gillan, que eu tenho alguns problemas com o humor dela, mas ela tem uma presença, né? Ela tem uma persona que faz sentido dentro dessa trupe do Judd Apatow. Tem a Leslie Mann, claro, que é a esposa do diretor. O Pedro Pascal, inclusive, que eu não sabia que ele tinha tanto talento pra comédia, apesar do papel dele em Mulher Maravilha 1984 ser um papel que tem componente de humor, né? Aqui ele consegue fazer um papel que é exclusivamente humorístico e ele se dá bem no papel. Porém, o filme tem muitos problemas. O primeiro deles, na minha visão, é que no começo do filme, principalmente no primeiro ato, quando o filme investe muito nessa onda de fazer humor com as questões da pandemia, com os problemas do isolamento social, da quarentena e tudo mais, ele se limita ao óbvio. Porque o humor, ele passa primordialmente, essencialmente pela surpresa. Quando um humorista conta
conta uma piada, ele precisa preparar o setup da piada, né? Ele precisa te preparar para uma mini narrativa, e o punchline da piada sempre tem que ser surpreendente, né? A piada, a estrutura básica dela passa por isso, por fazer você achar uma coisa, e quando a piada reverte a sua expectativa, você é pego com a guarda baixa e você ri por quão inusitada é a surpresa que você recebeu na punchline. E o que o filme faz no começo é falar o óbvio. Então, o filme acredita que mostrar coisas que vão fazer você reconhecer da sua vida, então, nossa, é verdade, é assim mesmo, lembra disso, não sei o que, vai fazer com que narrativamente tudo aquilo que a gente tá vendo se justifique, e não justifica. Até porque pra muita gente vai ser gatilho, né? Então a gente olha aquilo e a gente lembra do que a gente passou, algumas coisas que a gente ainda tá passando, e não tem um efeito nem dramático e nem cômico. E esse filme aqui leva esse interesse do Judd Apatow por permitir que os atores improvisem em cena as piadas e as situações ao extremo, porque assim como aconteceu com o Let Them All Talk do Steven Soderbergh, parece que tem uma proposta muito forte aqui também de permitir que até as situações de várias cenas sejam improvisadas. Então, às vezes tem uma cena de festa, por exemplo, e na festa a gente vê algumas interações entre os personagens para conhecer os personagens no começo do filme, e é muito evidente que muita coisa que tá acontecendo ali é improvisada, e o resultado disso é que a maior parte das situações acabam sendo banais e a maior parte das piadas acabam sendo desperdiçadas porque não foram pensadas com um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado. É claro que os atores estão improvisando e eles também usam piadas que eles já construíram antes, mas falta um pouco mais da mão de um diretor e de um roteirista, né? Mesmo que ele pegue piadas dos atores pra tornar a coisa mais enxuta e pra fazer uma seleção, fazer um funil, uma peneira do que deveria estar ali e do que é fraco e não vai ter efeito nenhum. Algumas brincadeiras até funcionam, principalmente com a questão, como eu falei, do green screen e também da produção daquele filme. Então, coisas, por exemplo, eles estão subindo uma montanha e aí, né, uma das meninas cai e fica pendurada assim, e dá pra ver ela voando, como se ela estivesse voando, mas na verdade, ou flutuando, e na verdade ela tá sendo pendurada por aqueles cabos de aço. Mas são piadinhas, são piscadinhas assim pro espectador que funcionam, mas que não chegam assim engraçadas. Não é um filme que faz você rir. Quando a gente entra no filme dentro do filme, que é o filme que eles estão, né, afinal de contas, lá naquele lugar pra filmar, o filme é muito escuro, escuro mesmo, assim, né? E eu acho que isso até pode vir do fato de justificar uma produção que não é tão cara, né? E eles têm que mostrar cenas que são mais épicas, com dinossauros e tudo mais. Quando você deixa a coisa muito escura, não dá pra gente ver muito bem o quão ruim é o CGI, e isso faz com que não só a experiência fique feia e desinteressante, quanto também, como a gente sabe que tudo que acontece no filme dentro do filme é ficção, mesmo dentro do universo diegético do filme, a gente não se importa com nada que tá acontecendo ali, então essas cenas poderiam também ser um pouco mais encurtadas no final das contas. Ou seja, no final das contas, o filme acaba sendo um desperdício de elenco, e se você quer assistir um filme muito, muito, muito bom, que realmente traz reflexões muito profundas e observações muito sagazes sobre o que a gente passou na fase mais extrema do isolamento social e da quarentena, você deve assistir, claro, não esse filme, mas o Inside, do Bo Burnham, que é uma obra-prima que eu coloquei entre os meus filmes favoritos de 2021 e que também tá na Netflix. E você, gostou desse filme? A Bolha? Não gostou? Concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo? Me diz aqui embaixo, e não se esquece, claro, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, participar do meu grupo exclusivo no Telegram e também me acompanhar lá pelo Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!